Seja bem-vindo a mais um podcast Papo de Vendas. Aqui falamos sobre negociação, marketing, vendas, atendimento, felicidade para vender muito mais. E hoje eu tenho a honra em receber em nossos estúdios Roberto Montanha, palestrante e principalmente um grande amigo, aquele amigo que a gente guarda aqui no coração, que para mim é uma grande honra de mais uma vez estar ao lado dessa pessoa fantástica e, acima de tudo, um super profissional para falarmos de um dos assuntos que eu mais gosto: como aumentar nossas vendas. Roberto Montanha, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Papo de Vendas. Ô, meu irmão, primeiro dizer que o coração tá cheio de alegria e quando a gente fala de amizade, quando a gente fala dessa jornada que a gente constrói na nossa vida, com certeza Jack está lá no meio, um cara que é extremamente generoso. Eu costumo falar que você é uma ponte que liga as pessoas, você faz questão de fazer isso, então eu sou muito feliz, o coração tá cheio de alegria de poder estar aqui falando com você, falando com a galera aqui também, então a palavra que resume, uma só não dá, então tem que ser duas, gratidão, de gratidão, não é gratitude não, viu, é gratidão de essência mesmo, e principalmente falar de, não só de gratidão, mas principalmente de generosidade, que essa que é a palavra que resume o encontro com você. Gratidão é nossa. Montanha aqui com a gente, grande palestrante, grande profissional, viaja o Brasil aí, é um dos mais contratados hoje quando o assunto é empreendedorismo, é trazer nova visão, né? Uma nova inspiração para as pessoas. E, Montanha, antes de começarmos, eu gostaria que você contasse aqui, por curiosidade, quem é Roberto Montanha? Roberto Montanha é um menino que, desde que se entende por mim, lá em Recife, Pernambuco, entendeu que a sua principal arma era a comunicação. Ele, extremamente introspectivo, tímido, com alguns complexos de inferioridade, mas aprendeu que a comunicação era a grande ponte que ia ligar ele às pessoas. Mas qual era o grande segredo? Entender qual é o seu superpoder. E cada um tem um superpoder diferente do outro. Então, eu aprendi que meu superpoder era a comunicação, era a minha voz. E comecei muito novo no rádio. Meu lance era estar no palco de alguma forma. Virei cantor de banda. Opa! Sabia. Porque foi uma profissão, uma parte da minha vida muito curta, porque eu não sei cantar, né? Eu queria ir no palco, né? Então, assim, sempre tive no palco. Em algum momento virei contador. E aí me tornei um profissional medíocre, porque na verdade eu nasci pra contar história. E aí terminou que cheguei no palco de alguma forma. A arte mágica, eu costumo falar que a arte mágica salvou a minha vida, né? Então a arte mágica me traz pro palco novamente. E aí eu começo a palestrar. E há 17 anos essa é a minha profissão. Quando eu vou preencher lá no hotel e pergunto assim, profissão, eu coloco lá, palestrante. Essa é a minha profissão, é isso que faz eu viver os sonhos da minha vida e principalmente cumprir a minha missão e propósito que eu... não vou falar que eu achei, na verdade que foi o propósito que me encontrou através das atitudes e através das nossas ações na nossa vida, né? As pessoas perdem muito tempo procurando propósito, né? E na verdade o propósito só se apresenta quando você se aproxima dele através de condutas, de ações, de atitudes. É uma consequência, né? É o que você faz o ambiente que você está. Então as pessoas falam, mas naquela empresa ali eu não tenho o meu propósito, né? O que eu estou fazendo lá? É isso. Né? Você pode criar o seu propósito em qualquer ambiente, dentro da família, dentro da sociedade, dentro de uma empresa, né? Às vezes nós não sabemos aonde nós queremos ir, então joga a desculpa para o externo, né? Joga a culpa nos outros. É isso. E até porque, falando nessa coisa do externo, você perguntou, eu vi você falando com os outros convidados, quem é você, o que você faz? E aí, quando eu resolvi ser palestrante, eu tinha dentro de mim como se fosse, vamos lá, palestrante motivacional, que é o que as pessoas falam. E aí, certo dia, eu encontrei nosso amigo Ventura, né? Ricardo Ventura, nomita pra mim, e ele falou assim, esse negócio de palestrante motivacional, isso aí, pô, pra mim é coisa de picareta. E quando ele foi, esse jeito dele falar, e quando ele falou isso, aquilo doeu em mim, né? Porque eu me sentia um palestrante motivacional. Ele falou, sabe por quê, Monté? Porque o palestrante motivacional, ele diz que motiva, mas se a motivação é de dentro pra fora e não é de fora pra dentro, ele tá falando alguma coisa aí que não é verdade. E eu fiquei refletindo com aquilo. Então, o que é que eu faço?
para as pessoas. Qual é a minha missão? Até que um dia eu reencontrei o Ventura e falei assim: Ventura, eu não faço palestra motivacional realmente. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas ligações você fez no seu celular? Aí ele pegou o celular e falou: fiz umas 15 hoje. Eu fiz. E se eu falar que você não fez nenhuma ligação? Ele fez. Eu fiz sim, tá aqui o final. Quem fez a ligação foi o seu celular. Se não tivesse área, por exemplo, você não conseguiria completar a ligação. O que é que você fez então? Apertou os botões. Então é isso que eu faço. Eu aperto botões, eu mostro para a pessoa o seu potencial, para que ela identifique o seu potencial, mas essa ligação quem faz é ela. Então a inspiração é de dentro para fora, ou pode ser até de fora para dentro, mas a motivação e a transformação da sua vida vai ser de dentro para fora. Na verdade, você conduz os participantes nas empresas ou fora a encontrarem a sua motivação intrínseca, a sua motivação interna. Exatamente. Você dá o caminho, a inspiração. É isso. Essa é a minha função. Eu falo que é autopotencialização. Porque você... Gostei, hein? Você... Autopotencialização. É potencializar a potência. Para ficar mais... Ou seja, você entender que você tem um potencial, que aí tem gente que chama isso de superpoder, talento, dom. É você pegar isso e você simplesmente colocar isso na ponte para todo mundo ver. Agora, é necessário, de fato, que você coloque algumas ações. Existem alguns segredos que você pode colocar, algumas ações, algumas atitudes. As pessoas têm uma preocupação muito grande de controlar o resultado. E as pessoas nunca vão controlar o resultado. O que as pessoas podem controlar é a sua ação, para que você tenha um resultado almejado. Por isso que quando você faz estatística, projeção de resultado. Sim. Mas as ações, sim, você pode controlar. Isso quer dizer, pensando em vendas, estamos aqui no Papo de Vendas, que um vendedor, um representante, ele não consegue controlar o sim ou não do cliente, mas ele consegue potencializar a chance do cliente falar sim. Sim, através de quê? Da experiência que eu proporciono para o meu cliente. Porque o que é a experiência que eu proporciono? É a semente que eu planto. E a semente que eu planto, aí sim eu tenho domínio. Porque a semente que eu planto, eu escolho a água, a semente, o adubo, o lugar e como vou plantar. Mas depois que você plantar, você não tem mais domínio sobre isso. A colheita vai ser obrigatória daquilo que você plantou. Então, quando a gente fala que a felicidade vende, é você entender que a felicidade é um estado de espírito, que nem sempre você vai ser feliz, nem sempre você vai ser triste também. E o que é que você tem que aprender? É se tornar melhor na jornada. E entender que a experiência que eu proporciono para as pessoas, essa é uma escolha minha. Porque a experiência ela pode ser mágica, mas ela também pode ser trágica. E qual é a melhor parte disso? É você que escolhe a experiência que as pessoas vão ter com você. Que legal. E quando a gente fala que a felicidade vende... Que felicidade é essa, né? Aqui quem está nos assistindo são vendedores, representantes, comerciantes, eles querem saber aonde que compra essa felicidade. Então, a felicidade é uma construção. Então você precisa construir essa felicidade entendendo o que você faz ali, entender que você é um agente de transformação e entender que você soluciona problema. Tem coisa que traz mais felicidade em você ajudar as pessoas a resolver os seus problemas. Quando você entender que você é um agente dessa transformação, que você é um agente de servir, de trazer o servir para as pessoas, você vai começando a entender que isso traz resultado. E quando você traz resultado, vai deixando você nesse potencial de felicidade. Mas o que as pessoas precisam entender é que você não vende para a pessoa, porque as pessoas adoram comprar, mas as pessoas detestam a sensação de que estão comprando. E quando é que a pessoa tem a sensação de que está comprando? Quando o dinheiro dela vale mais do que o produto ou o serviço que ela está comprando. Então qual é o segredo? As pessoas não querem palavras bonitas, as pessoas não querem saber se você tem um conhecimento técnico daquilo, as pessoas querem se conectar com a sua essência e com a sua energia. E a energia tem que estar acoplada, obviamente, de conhecimento técnico, você precisa ser um expert naquilo que você faz. Mas as pessoas querem se conectar com essa sua felicidade. Tem uma frase clichê que diz assim: o sorriso é a menor distância entre duas pessoas. E o sorriso é detentor daquele que é sábio. Então, quando você transmite felicidade para o seu cliente, ele compra com felicidade. E isso, de fato, é física. A gente não está falando aqui de achismo, é física. Então, quando a gente fala que a felicidade vende, é porque o cliente ele sente essa felicidade na jornada dele. Que legal, Montanha. Então, quer dizer que se eu estou mais feliz, eu atendo os meus clientes com a felicidade, com a empolgação, né? Com aquele entusiasmo, e não bater a minha meta de vendas. Eu não estou preocupado
quanto que aquele cliente vai trazer de faturamento. Mas se eu for feliz, preocupado em ajudar o cliente a resolver o problema dele, se ele me procurou, porque ele precisa de algo que eu tenho para vender, para resolver um problema, que é uma necessidade ou um desejo. Isso. E ambos podem se tornar um problema se ele não adquirir. Exatamente. Então, se eu conduzo o cliente a resolver o problema, ele sai mais feliz. Se ele sai mais feliz, ele está disposto até a pagar mais por aquilo que ele está adquirindo. E ele se torna um fã de você e do seu negócio, onde que ele vai indicar mais. Isso, exatamente. O que as pessoas precisam entender quando a gente fala de felicidade é que existe uma escada da lealdade, em que o cliente ele sobe essa escada. E como é que funciona essa escada? Já anota aí para você colocar em prática. Como é que funciona a escada? A primeira escada é do cliente promissor. E quem é o cliente promissor? É aquele cliente que ele tem uma dor, ele tem uma necessidade, mas ele não sabe que você existe. E aí o que é que ele vai fazer? Ele vai ver o seu tráfego, ele vai ver seu anúncio, ele vai ver o seu Instagram, ele vai ver um panfleto que é entregue na cidade. E aí ele agora tem uma dor, uma necessidade, sabe que você resolve. Ele só é o próximo degrau. Qual é o degrau? O degrau do cliente potencial. E aí depois que ele começa a experimentar você, ele vai para o próximo degrau, que é o degrau do cliente experimentador. Vai experimentar tudo, vai experimentar desde o estacionamento, na hora da verdade da venda, ele vai estar o tempo todo com você ali até encerrar o ciclo. E aí ele vira o próximo cliente. Quem é o próximo cliente? É o cliente repetidor. É aquele que vai ter recorrência porque gostou do serviço, do atendimento, de tudo. E aí ele vai ficar repetindo até seu próximo degrau, que é o degrau do cliente fiel, que é aquele que você falou, que compra, mesmo que o valor, o preço, na verdade, seja maior, porque ele lá tem uma experiência que ele quer ter novamente. E ele vira o próximo cliente, que esse é o objetivo de todo vendedor e de todo empresário e empresa, é ter o cliente defensor. Qual é o segredo? Você tem que estar com o seu cliente em cada degrau, experimentando, sentindo e estar feliz em cada passo e poder resolver o problema dele. Agora, qual é o grande problema? As pessoas querem isso como mágica e não vai acontecer. É feito ir para academia. Tem que ir todo dia, vai doer. Confesso que eu tô mais ou menos na academia. Pelo menos eu tô pagando. A academia. É um degrau. E aí, vai doer, mas depois, com o tempo, você vai sentir prazer em fazer aquela atividade. A venda e enxergar nos obstáculos a oportunidade, porque muitas vezes é um obstáculo, a meta. Como é que a gente enxerga isso como uma grande oportunidade? É um exercício que você tem que fazer todo dia. E qual é o exercício? É a gratidão. Mas não estou falando dessa gratidão que o pessoal coloca no Instagram. Gratidão é agradecer pelo que você tem, mesmo que o que você tem ainda não seja o que você gostaria de ter. Agradece com um mantra diário. Separa um momento do dia, ao acordar ou ao dormir. Agradece. A gratidão te leva para perto do que é bom. Perto do que é bom se torna mais positivo. E somente positivo e positiva você vai enxergar nos obstáculos as oportunidades que Deus traz para sua vida. E quando falamos num cliente repetidor, aquele que volta e compra mais, ele tem um custo de aquisição muito mais barato para a empresa, porque ele já conhece, não precisa ficar investindo em tráfego. E é o pós-venda, é o relacionamento, é a jornada do cliente. E ele não para ali. Ele se torna depois o seu defensor, né? O defensor da sua marca, ou aquele cliente que divulga, que fala bem, que se alguém reclamar, ele fala, não, mas a minha experiência é boa lá, não é que foi, é boa porque eu continuo indo, né? Então isso faz uma diferença muito grande. E daí eu pergunto, onde que a felicidade entra na empresa para que a empresa consiga alcançar esses resultados? Como que você, consegue, através das suas palestras, através do seu trabalho, levar esse conceito para dentro de um negócio, para dentro de uma empresa? Primeira coisa, não existe empresa que tem felicidade onde você quer entregar felicidade para o seu cliente, mas para os seus funcionários você não quer entregar também felicidade. É aquela coisa, eu trato o meu cliente A com tratamento A, mas trato o meu funcionário com tratamento D, querendo que ele dê A para o meu cliente. Isso não vai acontecer. A maioria dos empresários querem a mudança de faturamento para positivo, a mudança de relacionamento e comunicação de forma positiva, mas uma grande parte não quer mudar. Então a primeira coisa que você precisa fazer, que como eu falei, é um treinamento, é uma jornada que você precisa percorrer. O mesmo degrau que você faz com o seu cliente, você tem que fazer com o seu funcionário, para que ele entenda, na verdade, que felicidade é um estado de espírito. E estado de espírito tá no resultado, obviamente, que eu não controlo, mas eu controlo a ação para trazer essa felicidade. E como é que eu motivo um funcionário para ele estar feliz? Tem uma coisa mágica que inventaram, que você é especialista nisso, tá até aqui na caneca. 84 perguntas que vendem.
O que é que inventaram? Inventaram a pergunta estratégica. O que é que motiva o funcionário? O que motiva o meu funcionário é o reconhecimento. Aí muitas vezes o funcionário fala assim, mas eu não tenho dinheiro para fazer isso porque eu estou retendo os custos. Pega lá, tira uma foto no Instagram desse funcionário, coloca no teu Instagram, marca a empresa e marca esse cara e coloca lá, parabéns pela venda, foi extraordinário. A pergunta é, essa pessoa vai chegar no outro dia querendo vender mais ou menos quando a família dele compartilha, quando as pessoas vêm. Então, assim, é você entender o que é que motiva, o que é que traz felicidade. E essa felicidade tem uma coisa muito importante que é motivação versus empregabilidade. O que é que funciona? Funciona que todo funcionário está mais motivado e mais feliz quando estar nessa empresa é muito mais importante do que, tipo, ganhar um salário a mais. Porque os benefícios e o relacionamento interpessoal. E essa geração nova, ela quer muito isso. Ela quer o relacionamento, ela quer ter aquela sensação boa de trabalhar naquele lugar, que é aquela coisa hoje que se fala tanto, que é propósito, bem-estar, qualidade de vida. Então, principalmente hoje é você entender que a felicidade é um estado de espírito, mas que você dê condições para que essa felicidade chegue até o seu cliente através do seu colaborador. Legal. E então podemos dizer que um trabalho bem feito, de felicidade, mas com foco em resultados, você potencializa uma empresa. Você faz ela chegar em outro patamar. Muito. Muitas vezes, Jacques, a gente tem relatos dentro da empresa que a gente tem uma pessoa que contagia essa empresa de forma negativa com os funcionários. Ele traz tristeza, ele traz esse sentimento ruim. Muitas vezes a empresa contrata 10 funcionários para ter mais produtividade em vendas, e muitas vezes essa pessoa ou sendo transformada de uma forma para ter mais felicidade, ou às vezes tirar essa pessoa do time é mais barato do que traz mais produtividade do que contratar mais 10 pessoas. Então, como esse sentimento dentro da empresa, ele faz com que a gente fature mais, que a gente tenha mais produtividade, e as pessoas querem trabalhar mais. Porque se você observar, a maioria das pessoas elas chegam se arrastando e saem felizes da empresa. Então, o que é felicidade? E aí vai a reflexão. É como começo de namoro. Então, toda vez que o seu funcionário estiver junto com você e ele não vê o tempo passar, é sinal de que ele está feliz. Então, é esse sentimento que as pessoas têm que ter, o vendedor tem que ter, de quando ele está ali, ele não vê o tempo passar, porque é felicidade. E você acredita que aquele ditado popular que se contrata pelo conhecimento, pelo currículo, e se demite por atitude, tem a ver com essa felicidade? Porque a pessoa tem a capacidade técnica, mas ela deixa agir de forma errada, muitas vezes, depois de anos de empresa, porque pode ter gerado uma desmotivação, uma infelicidade, e ela começa a cair rendimento, produtividade, relacionamento interpessoal com os colegas, e aquilo lá causa uma demissão ou causa um pedido de demissão. Com certeza. Até a pessoa entender que competência técnica ela não tem nada a ver com comportamento. Legal. Competência técnica é a capacidade que eu tenho de operar alguma coisa daquilo com o estudo que eu tive. Relacionamento pessoal e comportamento tem a ver com atitude e condutas interpessoais. Remédio homeopático funciona? Para quem acredita, funciona. Relacionamento é dose homeopática. Então, se eu tenho uma pessoa ali que... Tem uma brincadeira até que o Daniel Godinho fazia do bola cheia, do bola puxa. É exatamente isso. Muitas vezes, o que é que a gente tem que entender? A gente tem que entender qual é o tipo de funcionário que você tem. Então você vai ter lá um gráfico que vai dizer, esse cara tem competência e não tem motivação. E quem é esse cara? É aquele cara que chega na empresa e sabe fazer o serviço como ninguém, ele sabe a competência técnica, a qualidade técnica, mas quando ele chega, ó céus, ó vida, ó azar, trata mal o cliente, não tem felicidade. E já tem aquele outro que tem muita felicidade, mas não tem competência técnica. Já tem aquele que não tem nenhum dos dois. E tem aquele que tem os dois. E quem é aquele que tem os dois? É Ronaldo Fenômeno. Esse aqui você dá o que pra esse? Dá desafio. O cara que ele é competente e é feliz, ele precisa de desafio. O cara que, quando eu falo Ronaldo, porque esse é o gráfico do Filipão, né? Sim. E aí o Filipão, ele falou que na final da Copa do Mundo lá 2002, ele chegou pra Ronaldo Fenômeno e falou, ó, Oliver Kahn não leva gol há tantos anos no lado direito. Eu duvido você fazer lá. E ele foi lá e fez 2. Mesma coisa, eu sou funcionário, traga desafios. Mas o que a gente tá falando? Do que tem muita competência e não tem motivação. Então o que a gente dá pra esse cara? Você precisa entender a dor dele para você dar o que ele precisa. O que é que motiva ele? É quando vem a pergunta estratégica. O que é que você vai dar para essa pessoa se motivar? E muitas vezes é necessário você fazer uma coisa para aquele que não tem nenhuma das duas e está puxando o time para baixo. E o que é que você faz? Dá treinamento. Se não der certo, você faz uma carta de referência.
para uma outra empresa, porque na sua empresa não tá dando Não certo. dá mais. Manda pro concorrente. Então, esse é o grande segredo, sabe? Assim, muitas vezes a pessoa ela tem competência técnica, é contratado por isso, mas ele puxa o time para baixo. Então, lembrando que hoje, para se contratar alguém, a competência técnica ela é muito menos importante do que o estado de felicidade. Competência técnica se aprende. Felicidade é estado de espírito. Então, quando for fazer a seleção, lembre-se, ó, felicidade é mais importante do que a competência técnica. Porque você consegue ensinar a competência técnica. Isso, exatamente. Agora, a vontade de aprender, de mudar, você não consegue. Isso. Isso tem que ser estratégico. Tem que ser estratégico. Até porque, por exemplo, se for um cirurgião que tem que operar agora, é melhor que seja o que não está feliz e tenha competência técnica. A gente está falando de vendas e você encarar isso como uma forma estratégica de mudança de comportamento e cultura dentro da sua empresa. Então, se tem essa dificuldade de mudar, como que Roberto Montanha muda meus vendedores? É através de mágica ou é através de técnicas que você construiu para conseguir transformar um vendedor que tem um bom conhecimento, mas não tem a felicidade, que você, através de treinamentos, palestras, você traz essa inspiração para ele perceber a felicidade dentro dele e colocar em prática todo o seu conhecimento técnico. Como que funciona isso? É mágica? É técnica? É metodologia? Qual o segredo? Conta para nós, qual o segredo, Roberto Montanha? Mágica é o efeito que isso produz. Mas não existe mágica para você alcançar esses resultados. O grande segredo é que a gente desenvolveu um método, e esse método, ele traz técnicas de vendas, mas principalmente a inspiração. É mais ou menos assim, como é que eu trago felicidade? É ele entender que esse é agente de transformação, e ele entender que o produto, na verdade, é só um meio para que você chegue na outra pessoa. Então, quando você entende isso, e você entende que você é capaz de ajudar o outro, não é o que você vê, é como você vê. Vou dar um exemplo básico de como eu posso me comportar dentro da empresa com gratidão e eu ter um melhor resultado para a empresa e para mim. Imagina que eu estou aqui numa palestra e pergunto quem quer ser aeromoça, por exemplo. E alguém levanta a mão lá, eu quero ser aeromoça. E hoje você é vendedora de uma loja de material de construção. Qual é o segredo para ter felicidade nisso? É você entender que esse emprego te dá a capacidade de você pagar um curso, se tornar tecnicamente competente para ser aeromoça e através disso você realizar o seu sonho. Então, quando a gente se tem gratidão, a gente tem felicidade pelo aquilo que a gente faz. Eu trabalhei na McDonald's e um abraço para todo mundo, uma grande escola na minha vida, foi o meu primeiro emprego. Aí eu saí da minha casa, eu sempre tive uma condição boa de vida, então eu não posso trazer essa coisa de tristeza e nem o que eu tive uma condição muito boa, mas eu saí para ver o mercado e fui lavar banheiro. Cheguei lavando banheiro, balcão, limpando mesa. E aquilo pra mim era uma coisa que eu não fazia em casa. Então quando eu cheguei pra fazer, todo mundo ali que chegava e pedia pra eu limpar a mesa, eu achava que a pessoa tava me humilhando. E eu tava com a síndrome do cachorro vira-lata. E aí teve um dia que tinha uns rapazes lá comemorando alguma coisa, vestibular alguma coisa, sujava a mesa e me chamava. Aí sujava a mesa e me chamava. Eu já tava ficando com raiva daquilo. Aí tinha uma moça que tava lá no canto triste, tinha um casal namorando, e eu só pensava, o pessoal tá vindo aqui comer, se divertir, eu tô aqui, eu tenho que sair desse lugar. E aí tinha um senhor, que ele tava sentado no canto, ele chegou e fez, rapaz, por que você tá triste, tá resmungando, eu tô vendo daqui? Eu fiz, porque como é que eu vou resmungar lavando o banheiro? Aí ele falou uma frase que eu não esqueci, não é o que você faz, é como você sente o que você faz pras pessoas. Aí eu, como que eu vou sentir? Ele fez, tá vendo aqueles meninos que estão brincando ali, estão felizes e sujou a mesa? Eles passaram no vestibular, eu tava percebendo, eles estão muito felizes. Talvez você possa fazer parte da felicidade deles, nessa jornada. Talvez essa seja a sua missão, deixar a mesa limpa para que eles possam estar. Tá vendo aquela menina triste ali? Dá um sorriso para ela. Leva o sanduíche, pergunta se pode ajudar em alguma coisa. Talvez você transforme ali naquele momento o sentimento dela. E tá vendo aquele casal que você falou lá que tá feliz? É o primeiro encontro deles. Talvez eles construam uma história de amor, uma família, e você vai fazer parte desse primeiro encontro. Então, menino, não é o que você faz. É como a felicidade que você coloca naquilo que você produz para as pessoas. E não importa onde você estiver. E aquilo me tocou tanto que a partir daquele dia, eu comecei a, mesmo com esforço, com dificuldade e com dor, eu colocar aquilo. E eu entendi que quando a gente não consegue enxergar com felicidade, vira sofrimento. Quando a gente enxerga com felicidade, vira sacrifício pra gente conquistar o que quer. Então eu ia pra porta, decidi, eu passei pra porta do McDonald's. Todo mundo que entrava fazia, seja bem-vindo ao McDonald's. E todo mundo que entrava era com um sorriso, o sorriso vinha de volta e aquilo começou a compartilhar. Eu comecei a me destacar na empresa, eu comecei a vender mais produtos para aquela empresa, me tornei consultor da McDonald's e depois saí para uma outra estratégia de vida. Mas o que eu quero falar para vocês que estão escutando, para vocês, Jacques, para quem está escutando principalmente, é que o seu estado de espírito transforma o seu resultado. Que você não controla, mas controla as ações para conquistar o que você quiser.
Que legal, que legal. E, Montanha, essa solução, tá? Gostei. Eu quero que você venha na minha empresa. Eu tenho aqui uma empresa de 30 representantes. Você faz esse trabalho? Fazemos tanto em company, fazemos nos eventos e o principal objetivo é a gente transformar esse pensamento dos seus representantes para que eles possam trazer mais vendas, mas principalmente que eles entendam qual é o seu produto, como é que ele vai transformar a vida das pessoas, e quando ele sente essa emoção, ele com certeza vai vender mais. Então, a gente faz em company, faz palestras, é só chamar que a gente ajusta do jeito que você quiser. Que legal, mas com objetivo. Com um objetivo. Aumentar os resultados da empresa. Exatamente. Porque não adianta inspiração, você ficar inspirando quando não tem resultado. Eu costumo falar que inspiração sem ação é ilusão. Então tem um monte de gente carregando ilusão debaixo do braço, então vamos colocar em prática. E lembrando de uma coisa, Jéssica, que eu lembrei que é muito importante, é você entender que quando a gente foca no cliente, eu digo isso muito, quando a gente foca no cliente, a gente termina errando. Errando como? Porque a gente foca no avatar do cliente, porque o foco tem que ser na dor do cliente e no problema que ele tem. E você é um solucionador de problema. Se você vê isso, você vai ver que sua vida vai se transformar completamente. Que legal, Montanha. E só para entender, tem algum ponto que eu acabei deixando passar, não fiz alguma pergunta, que você fala, olha, esse assunto é relevante, tem tudo a ver com o que nós estamos falando, e alguma coisa que você queira complementar, trazer aqui para nós? Costumo falar, Jacques, que felicidade é quando... O grande segredo da felicidade é quando a gente entra na relação para fazer o outro feliz. E aí tem muita gente que fala assim, não, mas o importante é ser a minha felicidade. Pare para pensar agora, todo mundo que você conhece que diz assim, o importante é que eu seja feliz, são as pessoas mais infelizes que você conhece. Porque o grande segredo da felicidade é você entrar nas relações para fazer a outra pessoa feliz. Agora já pega o código e instala o Drive. Não é Pablo Massal, mas já pega o código. Qual é o segredo? Entre nas relações para fazer a outra pessoa feliz. Com que certeza? A certeza de que você é a pessoa mais importante da sua vida. Entendeu isso? Coloque em prática. Toda vez que você for entrar em contato com o seu cliente, entenda que você vai entrar naquela relação para fazer aquela pessoa feliz. Mas você só faz uma pessoa feliz se você estiver no estado de espírito de felicidade. Esse é o segredo da jornada. Que legal, que legal. Eu lembro da minha avó, com 95 anos, eu gostava muito... Ela morava sozinha, é uma coisa incrível, mas ela morava sozinha com 95 anos. Ela tinha uma pessoa que passava o dia, final do dia ia embora, ela colocava na cama, ela ficava sozinha, no dia seguinte a pessoa estava lá. Ela foi até o último dia, com 97 anos, com bem de vida, acordava sozinha, tomava banho, sabe, fazia a vidinha dela. Com 95 anos, eu lembro que uma das vezes que eu passei um sábado à tarde, domingo à tarde, na casa dela, e falei, vó, vem visitá-la, como estão as coisas? Ela olhou para mim e falou, eu quero comer um docinho. Ela era diabética. E a filha dela, minha tia, não deixava ela comer doce. Ela falou, me leva a comer um doce. Daí tinha uma doceria chamada Duca, aqui em São Paulo, antiga, bem conceituada. Ela falou, eu quero ir na Duca. Lá tem aquele docinho lá, que para mim é o melhor. E eu falei, tá bom, vó, vamos. Com 95 anos, eu falei, deixa ela ser feliz, vai saber quanto tempo ela vai ter de vida. Vamos lá comer o doce, vamos escondido aqui, não conta pra tia. Vamos lá. Coloquei ela no carro, eu morava ali na região de Higienópolis, a Duca na Barra Funda, e passamos pela Duque de Caxias, uma avenida de São Paulo. Quando eu parei no semáforo, no sinal, veio uma pessoa, bateu no vidro pedindo dinheiro, e eu não sei, eu abaixei o vidro, dei ali, eu tinha algumas trocadas ali, não lembro quanto na época, dei para a pessoa pegou o dinheiro e vazou. Eu lembro que eu olhei para minha avó já com a mão no volante, vidro fechado, e falei, vó, a gente ajuda as pessoas e nem obrigado elas dizem para nós. A minha avó, eu lembro até hoje, minha mão no volante, ela colocou a mãozinha enrugada dela na frente da minha, e com aquela voz serena, calma, de uma senhora de 95 anos, cabelo branquinho, 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 e de uma forma bem tranquila ela falou para mim, você ajudou porque fez bem para o seu coração. E se fez bem para você, não precisa esperar um obrigado. Quando você faz algo pelo outro, a felicidade,
ela vem de uma forma interna muito maior do que a outra pessoa está esperando da sua ajuda. E esse é um ensinamento que não tem preço. E é exatamente isso. E é isso que você precisa entender. O agricultor, quando ele planta uma fruta, ou um fruto, um legume, o que for, ele não precisa saber quem vai comer. Ele só precisa plantar o melhor fruto, a melhor semente. Então é sobre plantio que a gente está falando. Então felicidade é uma jornada. Para se sentir felicidade é uma jornada. Por exemplo, para sentir esse ensinamento que a sua avó falou, a gente não consegue fazer do dia para a noite. Não. É necessário treinar. Quanto mais a gente treina caridade, por exemplo, a gente se torna melhor de forma caridosa. Então é isso. Eu acho que o grande segredo é você pensar na sua equipe, para que você possa treinar a sua equipe. E treinamento não é do dia para a noite, não é uma palestra que vai transformar. Então, pense sempre estar trazendo treinamento para sua equipe, fazendo com que sua equipe entenda, porque muitas vezes o santo de casa não faz milagre. Sim. É preciso trazer pessoas que sejam especialistas para ajudar nessa jornada. Então, lembre-se, é um treinamento diário. Quanto mais se treina, mais felicidade tem. Quanto mais felicidade tem, mais venda você faz. E quanto mais venda você faz, mais lucro você tem, e isso traz mais resultado para sua empresa. Roberto Montanha, estamos chegando no final do nosso podcast. Passou tão rápido aqui. Isso é felicidade. Isso quando a gente não vê o tempo passar. Eu ficaria aqui por horas conversando com você. Isso é felicidade. Que maravilhoso. Isso é felicidade. Que maravilhoso. Mas eu quero pedir um favor, que você pense numa mensagem final. Você já acabou de deixar aí um insight, né? Uma inspiração, mas quero que você pense numa nova para finalizarmos com chave de ouro esse episódio. Para você que está nos assistindo, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar com aquele familiar, amigo, colega, chefe, líder ou algum colaborador que o assunto de hoje com o Roberto Montanha faz algum sentido para você compartilhar, né? Para nós é muito importante e com certeza vai ajudar essa pessoa que você está pensando agora. Cada episódio um convidado, cada convidado um conteúdo novo do seu interesse. Então não esqueça de clicar no sininho para ser avisado cada episódio novo que entrar aqui. Papo de Vendas é o podcast feito para você. Roberto Montanha, deixe para nós a sua mensagem final. Ô, já que você falou da sua avó, eu lembrei do meu avô, né? Meu avô Horácio, ele era analfabeto de pai, de mãe e de parteira. Ele era analfabeto de tudo, não sabia escrever nem ler. Não tinha letragem, como a gente fala lá no Nordeste. Mas ele foi um dos maiores sábios que passaram na minha vida, porque ele sabia contar histórias. E o meu avô, eu todo domingo ia para casa dele, e a gente almoçava, né, a família, e depois ele ia caminhar, que ele dizia que caminhar fazia digestão. E a diferença de idade minha e do meu avô era de quase 80 anos. Então, quando eu tinha lá meus 8 anos, 9 anos, meu avô tinha seus quase 100 anos de idade. E o meu avô, ele me pegava pela mão, a gente ia andar pela vila. E sempre ele ia me puxando ali. E eu lembro que ele andava muito rápido, meu avô caminhava todos os dias. Eu ficava pra trás, eu adorava aquela brincadeira. E teve um dia que eu soltava a mão e ficava pra trás, eu gritava, vovô, vovô. Ele voltava, pegava na minha mão, a gente continuava a jornada. E teve um dia que meu avô, ele não voltou. E aí eu lembro que ele olhou pra trás, deu um sorriso. E eu descobri naquele dia que só os sábios sorriem. E que o sorriso ele é a menor distância entre duas pessoas. E ele sorriu e disse que não ia voltar e pegar na minha mão. E ele falou uma coisa pra mim que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim, você pode correr, você pode andar, você pode cair, ou você pode ficar para trás, mas eu não vou voltar atrás e pegar na tua mão, porque ficar para trás é uma escolha que você faz. E eu lembro que aquele dia aquilo ficou tão forte na minha cabeça que eu saí correndo, bati o joelho no chão, ralei o joelho, peguei firme na mão do meu avô e eu decidi que eu nunca ficaria para trás. Eu poderia estar para trás como eu estive várias vezes na minha vida. Mas o verdadeiro vencedor e a verdadeira vencedora não é aquele que ganha sempre, não é aquele que é feliz sempre, mas aquele e aquela que não se prostra na derrota. E o meu avô, ele me ensinou um monte de coisa. E uma das mais importantes foi quando eu fui dizer ao meu avô que amava ele, eu já tinha uns 17 anos, e meu avô, parece filme, Jacques, meu avô resolveu morrer naquele dia. Eu cheguei na Vila das Rosas e meu avô tinha falecido, e no leito de morte, o meu avô me ensinou um dos maiores segredos que eu quero trazer para vocês, o maior ensinamento. Existem 2 dias na vida que você não pode fazer nada por eles, ontem e amanhã.
Mas hoje você pode fazer tudo o que você quiser. Você pode dizer eu te amo a quem você ama, você pode dar o primeiro passo na realização do seu sonho, mas principalmente entender que a felicidade é um estado de espírito que você planta hoje para colher amanhã. E esse resultado você não controla, mas a semente que você planta, você pode controlar. E o dia é hoje, é agora e é nesse instante. E hoje, a minha palavra para você, meu irmão, é gratidão e muito obrigado pela sua presença, pela sua energia e principalmente pela sua amizade. Obrigado, Roberto Montanha!